Perfeito. Ô, Cobori, você que, enfim, é um grande especialista, veio, né, do mercado financeiro, como é que você está vendo todas essas agitações no mercado financeiro global, desde o do chamado Dia da Libertação, anunciado pelo Donald Trump, do tarifaço, e depois de todas as ameaças, recuos, as respostas que vieram, não só da China, a própria União Europeia, né, enfim, e todos os outros países se articulando. Como é que você vê esse movimento do mercado financeiro, enfim, essas agitações? Qual que é a leitura, né? Você que é um especialista no assunto. Legal, vou falar até por essa visão que eu tenho, até por ter operado bastante o mercado, mas aí só fazendo esse adendo que o professor Ilhas falou, acho que o grande erro, né, que o capitalismo tem, né, representado pelos Estados Unidos, aí representa esse ocidente, é achar que o oriental ele atende à ameaça, né, ele funciona sob ameaça. Nenhum oriental funciona sob ameaça. Né? E o porta-voz do governo chinês fala isso toda vez que ele vai lá e fala, a gente não funciona dessa forma. E não é retórica do porta-voz. O oriental, ele não funciona sob ameaça. Se você quer deixar de fazer alguma coisa com o oriental, conseguir algum resultado, é você ameaçar ele. Que aí realmente não funciona, e eles têm aquela característica, quando eu falo oriental, porque o japonês também é assim, né? Você quer ter a confiança, quer fazer algum tipo de acordo, fazer algum tipo de negociação, a única coisa que você não pode fazer é ameaçar. Né? E os Estados Unidos, aí personificado nessa retórica do Trump, acha que ele vai ameaçar todo mundo e vai atingir resultado. Na verdade, respondendo a sua pergunta, Pedro, o que eu notei nesses últimos dias, né, inclusive hoje, né, no mercado financeiro, os Estados Unidos ele está querendo bagunçar todo o jogo, quer derrubar todas as peças e trocar o tabuleiro, né? Ele quer mudar as regras, porque os Estados Unidos sempre fez isso, né? Ele cria as regras que ele acha que ele vai se dar bem nesse jogo, então ele cria as regras do jogo na hora, e aí ele vai e se dá bem. Aí a hora que ele vê que todo mundo aprendeu as regras, aprendeu a jogar aquele jogo, e ele começa a ser ameaçado, ele vai lá e muda a regra de novo. Foi assim com o Bretton Woods, foi assim com o Acordo de Plaza, e está sendo assim agora, que não é um acordo, eles estão chamando de Acordo de Mar-a-Lago, mas que foi uma confraria entre eles mesmo, né, no resort do Trump, e não vai ser um acordo porque ninguém vai aceitar uma coisa que está na cabeça deles, né. Então, quando você pergunta no mercado financeiro, para mim fica muito claro, porque quem fica buzinando na cabeça dele, além do tal do Peter Navarro ali, que criou um fantoche lá para dizer que era a fonte dele, né, que era um anagrama lá do próprio nome dele, mas é o Stephen Miran e o Scott Bessent, né? São dois caras de hedge funds. Então, o que você vê acontecendo agora no mundo, esse caos todo que está acontecendo no mundo, são os hedge funds que está fazendo. Principalmente hoje eu vi um movimento muito acentuado, né? Com os títulos com os bonds americanos de 10 anos. Então, na realidade, se eu fosse resumir na minha cabeça o que parece ser a estratégia que não vai dar certo, porque é uma estratégia arrogante e estabanada na forma de implementar, que os Estados Unidos está fazendo, que o Trump está achando que o Trump ele se acha entendido de economia, se acha entendido de inteligência, de defesa, mas na realidade ele não tem nada, né? Ele era um apresentador do programa Aprendiz e ele acha que é presidente da República, ele está apresentando algum reality show, né? Para mim fica bem claro, né? Eu estava até falando para o Léo hoje, brincando, que a gente fica tentando achar lógica atrás, né? Todo mundo, mas qual que é o plano do Trump, o que está por trás, fica tentando achar lógica, todo mundo vê que ele é um imbecil, que ele é um imbecil, mas deve ter algum plano, né? O cara deve ser um gênio. Aí eu brinquei com ela, falou, não, muitas vezes a gente fica tentando achar lógica em alguma coisa que um imbecil está fazendo e não tem lógica nenhuma, ele é só um imbecil mesmo, né? Então, o que me parece, pelo menos até agora, que ele é só um imbecil mesmo e voltou atrás, né? O jogo, não sei o quê, quem vai piscar primeiro, ele já piscou, né? Os chineses estão lá, dá o recado, dá a resposta. Quem piscou agora e voltou atrás foi o Trump e está querendo dar um ar de estratégia no que ele está fazendo. Então, eu acho que realmente não tem estratégia nenhuma, mas basicamente o que ele verbaliza, né, é que os Estados Unidos paga por esse esquema todo do sistema financeiro mundial. Ele paga pela defesa de todo da segurança militar do mundo inteiro, ele acha que ele é a polícia do mundo, ele paga por tudo isso, e aí ele quer, embaixo desse guarda-chuva, né, de ser o sistema econômico financeiro mundial e ser o guarda-chuva da segurança de todo mundo, ele quer cobrar por isso. Isso ele já verbalizou isso na retórica dele. Só que não vai dar certo, porque ele quer acabar com o déficit comercial, mas o que abastece o mundo e mantém a hegemonia do dólar é o déficit comercial americano. Se ele zerar o déficit comercial, o mundo não vai mais usar o dólar. É simples assim, né? E aí a conta de capitais, quando ele inunda os países de dólares, volta pela conta de capitais, porque tem que comprar, porque o ativo de reserva de todos os países é
título do Tesouro Americano. Então, ele tá sendo contraditório quando ele fala as coisas, por isso que não faz muito sentido. Mas o que você viu hoje, todos esses movimentos que estão fazendo hoje nessa bagunça, estou tentando se aproveitar, são os hedge funds. Né? E eu acho que não deu certo aquele Scott Bessent, que foi um gestor de fundo de hedge funds, junto com o George Soros, né? Até foi ele que atacou lá, junto com o Soros, a libra esterlina, né? Aquele ataque especulativo lá que quebrou o Banco da Inglaterra. Mas uma operação que sempre foi feita no mercado, isso é normal, o que eles chamam de carry trade, né? E o basis trade. O que é o carry trade? É você tomar dinheiro emprestado numa taxa de juros mais baixa e investir numa taxa de juros mais alta. Geralmente faz isso com o Japão, né? Taxa de juros praticamente em muito tempo negativa, toma dinheiro emprestado e vai lá e investe em bonds do título americano. Então, uma operação teoricamente extremamente segura. Só que essa bagunça que eles fizeram com a tarifa, e eles acharam que ia jogar o bonds de 10 anos, a taxa de juros para baixo, isso não aconteceu, né? Ela primeiro, está muito volátil, está volátil igual o Bitcoin, né? E não faz sentido nenhum título, um bonds de 10 anos ter essa volatilidade, mas nessas operações de carry trade ele começa a fazer arbitragem no mercado financeiro mundial, né? Então, o que é? Toma lá o dinheiro, nenhum banco, nenhum fundo utiliza capital próprio, ele está sempre alavancado, então é sempre um dinheiro. Essa alavancagem vem das operações de carry trade e ele faz as operações de basis trade, que é ficar arbitrando preço futuro e preço à vista, né? Que é uma operação também teoricamente simples de arbitrar. Você compra à vista, vende a futuro e compra à vista e tenta arbitrar essa taxa, porque a forma de precificação de um ativo futuro é o preço à vista tem que ser igual ao preço futuro, o preço à vista mais a taxa de juros, né? E aí eles ficam tentando arbitrar isso aí. Só que tem dado errado, né? Essa volatilidade toda que eles estão fazendo tem dado errado. Como ele está alavancado, ele é chamado na margem, ele precisa ir lá e liquidar as garantias que ele deu. E a garantia de todos os bancos centrais do mundo é título do Tesouro Americano. Então, quando ele liquida, tem que vender esses bondes. Quando você tem mais vendedor e comprador, o preço cai. O preço de um título, todo mundo sabe, é inversamente relacionado com a taxa de juros. Como quando o valor desse título começa a cair, a taxa de juros tem que subir. Então, os bondes hoje, inclusive, acho que fechou hoje, os bondes de 10 anos estavam pagando a mesma taxa de juros que os bondes de 3 meses. Então, está chegando no ponto que é a famosa inversão da curva de juros, né? Quando inverter a curva de juros é o sinal da recessão. Então, me parece que está muito próximo disso. Então, teve um grande problema de liquidez de dólar em algum momento, aí essa volatilidade pegou esses dólares que foram dos bondes que foram liquidados. Se pegar as operações hoje, teve muito mais operação no sistema financeiro mundial do que propriamente de dentro dos Estados Unidos, né? Eles tiveram uma baixa demanda do Tesouro Americano dentro dos Estados Unidos. Isso é um sinal também que a gente precisa analisar, né? Porque quando você liquida ações, como teve essa volatilidade, você compra títulos. E meio que está saindo dessa lógica, né? A lógica do mercado financeiro está meio bagunçada. Isso pode ser um sinal que o famoso flight to quality pode estar deixando de ser flight to quality, né? O Elias sabe bem aí que a China, acho que foi ontem, divulgou lá que está utilizando o sistema RMB, né? Com os países do Sudeste da Ásia, né? Já está começando a fazer a liquidação toda dentro do sistema, fugindo do sistema SWIFT, né? Então, assim, claramente o dólar está num caminho de declínio realmente de ser a moeda de reserva mundial, como já foi no passado, né? Se olhar os últimos 24, 2000 para cá, 2020 para cá, nos últimos 5 anos, caiu muito as reservas em dólar de todos os bancos centrais do mundo, né? Se não me engano, era 70% há 5 anos atrás, agora é 58%. É um sinal que os bancos centrais do mundo também estão querendo se livrar da hegemonia do dólar, né? A China é um exemplo disso, que ficou muito evidente, mas você pegar os bancos centrais, todo mundo, eles estão diminuindo as suas reservas denominadas em dólar. Então, eu acho que esse chilique que o Trump deu até antes de assumir, né? É justamente porque ele está vendo esse movimento. Só que o que ele está fazendo, ele está só acelerando o movimento, né? Quem vai confiar nos Estados Unidos depois de tudo que ele tem feito e que ele está fazendo, né? O Cobori, só para ficar nessa parte financeira aqui, antes de passar por Elias, e se despejou os títulos da dívida americana aí no mercado, e a China, que é a maior detentora de títulos da dívida dos Estados Unidos, tinha 4 trilhões há pouco tempo atrás, hoje tem 3 trilhões. Parece que foi uma das que principais, né, que jogou os títulos da dívida aí que ela tem, os títulos do Tesouro, perdão. Da dívida do Tesouro que tem no mercado.
Quer dizer, vai ficando cada vez mais também essa relação dos Estados Unidos com a China, através do título Tesouro, separada, né? E aí tem uma questão também, né, que você abordou, né, que eu achei interessante aqui na tua fala. Você diz, só que o Trump piscou primeiro, né? Mas não piscou com relação à China, né? Com relação à China ele manteve, assim como o Xi manteve. Ele suspendeu as tarifas de 90 dias, digamos, as tarifas ecumênicas, né, para o resto do sistema internacional. Mas para o Xi ele manteve, né, para Pequim. Mas a piscada dele é porque ele demonstrou ali que aquilo que todo mundo estava dizendo, o próprio povo americano, os próprios bilionários lá que estão perdendo dinheiro, estão fazendo pressão nele. Né? Então ele voltou atrás com todos os outros países, manteve a tarifa básica de 10, foi uma piscada, ele não queria fazer isso. Né? Apesar de agora, na retórica, ele falar que isso estava planejado. Não estava. Ele fez isso para acalmar a pressão que ele está sofrendo internamente. E manteve com a China, mas ele vai, não tem a menor dúvida que ele vai voltar atrás, né? Ele já está voltando atrás quando ele começa, o Xi Jinping é meu amigo, é um cara muito inteligente, ele está piscando. Você vê o Xi Jinping elogiando o Trump? O Xi Jinping está na dele, só está respondendo o que ele faz lá, ele dá o chilique, faz o teatro dele, faz, a China responde. E quem está aí agora meio que já sinalizando que quer voltar atrás é ele. Né? Por que ele está falando que o Xi Jinping é o amigo dele, é o cara mais inteligente do mundo, que vai ligar para ele? Ele já está afinando. Isso já é um sinal claro, né? Que a pressão que o mercado, o próprio povo americano e o mercado financeiro americano vai fazer em cima dele, porque eles perderam, acho que antes de ontem foi 10, chegou a 10 trilhões de dólares de perda de valor de mercado. Tudo bem que isso é um valor virtual que o capitalismo criou de valor de mercado, né? Mas é a percepção que o povo americano tem de riqueza. Então o cara tem lá, o povo americano investe, 80% da população investe em ações, diferente do Brasil. Então o cara tem a aposentadoria dele, está em ações. Ele, sei lá, vê lá, tem X mil dólares na minha aposentadoria, ele passa 2 dias, vê que tem 20% a menos. A sensação de realmente de perder riqueza do povo americano, apesar de ser uma coisa virtual, esse negócio de valor de mercado, né, que cai num dia e sobe no outro, mas eles têm percepção que isso está mexendo com a aposentadoria do povo americano. E, obviamente, os bilionários falam, pô, a empresa perdeu 2 trilhões de valor, outra perdeu 1 trilhão, outra perdeu 200 bilhões. Eles também têm essa sensação, porque, eventualmente, se isso perdurar e ele precisar liquidar, ele precisar ficar líquido e liquidar uma parte da participação dentro da empresa, aí sim, realmente ele perdeu dinheiro. Né? Quando está lá, virtualmente, com o valor de mercado, ele não perdeu. Então, eu não tenho dúvida de que o Donald Trump já piscou e várias vezes, né? O que você acha, Elias? Você acha que o Trump vai recuar? Como é que você vê essa guerra frontal, né? Agora, pegando o boi pelo chifre, né? Como é que do tema aqui? Como é que você vê essa guerra que está armada entre Estados Unidos e China? E você está mutado. Tá mutado. Acho que só você consegue desmutar, Elias. Evidente que eu tenho pontos muito mais de concordância do que de divergência com o Cobori, que aliás, divergência não tenho nenhuma, né? São mais pontos a serem debatidos e conversados. Eu não acho que é uma questão só de recuar ou de ir para cima, né? Porque isso é parte de uma totalidade que envolve o quê? Como manter a liderança americana em um mundo em que essa liderança não consegue mais ser baseada em regras e instituições que funcionam. Acho que esse é um ponto. Né? Ou seja, o Marco Rubio, por exemplo, que é uma mente mais pragmática da Casa Branca, por exemplo, ele reconhece que a China está à frente dos Estados Unidos, que a China está vencendo, reconhece que o mundo é multipolar, né? Que a unipolaridade é somente um momento na história e que isso não se repete mais, né? E que, portanto, existe uma necessidade de redesenho da ordem internacional que atenda aos interesses norte-americanos. Agora, esse redesenho, para mim, ele passa necessariamente por uma palavra chamada caos, né? Ou seja, a manutenção da hegemonia americana, né? E o enquadramento da China, essa tentativa que é aberta, como você colocou também no enunciado, passa por transformar o mundo em um verdadeiro caos, ou seja, então se existem as guerras de quinta e sexta geração, que são as guerras híbridas, as guerras híbridas, que são aquelas guerras que as big techs, elas operam dentro dos países em geral, em favor dos interesses do imperialismo norte-americano, não é? Hoje, o caos também é uma forma de guerra, né? É se utilizar dessa pressão, por exemplo, para o quê? Para restabelecer a área de influências,
não é? Então, essa é uma outra lógica, né? Quando os americanos ameaçam com taxas, tiram, recuam, pode colocar de novo, está demonstrando o seguinte, olha, ou negocia comigo ou com a China. E aqui não vai um ponto de discordância do Cobori. Eu vou falar que eu sou mais conservador do que ele aqui, não é nem discordância, eu sou mais conservador do que ele. Ele não é conservador, ao contrário. Eu não acho que a hegemonia do dólar está sob ameaça. Eu, particularmente, não vejo essa ameaça. Assim. Pode ser que o Cobori entende muito mais do que eu, tá? Mas da minha experiência do Banco dos BRICS, de conversar com policy makers assim, do mundo inteiro que eu pude conversar, eu não vejo uma ameaça aberta à hegemonia do dólar. E mais do que isso, talvez seja o bode na sala do debate aqui hoje. Nem os chineses se interessam por uma desdolarização. Porque a China ela tem clareza do seguinte, ela pode ir vencendo essa batalha contra os Estados Unidos, ela vai construindo o seu sistema alternativo ao SWIFT, ela vai construindo uma infraestrutura financeira que liga a China, a ASEAN e alguns países asiáticos, do Oriente Médio, que via petro-yuans, ela pode construir o seu sistema financeiro alternativo, mas sem mexer na hegemonia do dólar. Por quê? Porque a China também encontrou maneiras de lidar e de se dar bem dentro do sistema dólar. E é por isso que o Trump está também colocando a China na parede. Porque, segundo o Trump, e o Cobori já colocou aqui, olha, esse mundo que está aí, que cresceu, que enriqueceu no Golden Age, que eu dou minhas garantias de segurança, a moeda com que esses países fazem comércio enriquecem ao dólar, né? Esse país é o meu, né? Então, eu vou cobrar o pedágio de todos vocês para poder manter esse sistema que está aí, né? Agora, a questão é que a China é tão malandra, no bom sentido assim, não tem mais chulo, né? Que ela já sabe operar dentro do sistema dólar. Ela está comprando dólar, por exemplo, hoje, ela consegue achar meios e maneiras de comprar dólar a preços um pouquinho mais baixos do que o Fed oferece. Vocês imaginam que esse dólar um pouco mais baixo do que a China oferece, sendo aplicado na Bolsa de Riad, e se a China, por exemplo, chega a $1 trilhão de dólares comprados a juros menores do que o Fed oferece, o que ela pode fazer com isso? Ela pode comprar a dívida externa do sul global inteiro e renegociar nos seus termos. Isso daí. Né? Isso é uma jogada estratégica que pouca gente está percebendo. Eu percebi na China isso. O que eu descobri na China é uma jogada estratégica que poucos estão percebendo. Então, eu não vejo particularmente, eu vejo o caos, porque o caos ele está instalado no mundo. Então, vai e vem, obedece essa lógica, no que não cabe regras no mundo, porque eu não tenho condições de viver sob regras, né? Eu tenho que manter o mundo sob ameaça, né? Eu sou a potência hegemônica, aqui não tem conversa, militar, ideológica, financeira, tudo, ou seja, os americanos, as classes médias do mundo inteiro querem viver como os americanos vivem, né? Não que eu acho, Pedro, que algum de nós está subestimando os Estados Unidos, né? Mas os chineses não fazem isso. Os chineses não subestimam nem um pouco os americanos e eu acho que também nós não temos esse direito, né? Então, eu acredito que a China está vencendo a guerra usando o dólar, por enquanto. O dia que o dólar deixar de ser funcional para os interesses chineses, aí sim, ela já está construindo seu próprio sistema financeiro alternativo, que não passa pela internacionalização do renminbi, ou seja, a China ia ter que abrir sua conta de capitais, e ela não precisa disso para poder internacionalizar sua moeda, ela já está internacionalizando sua moeda, né? Sem precisar abrir sua conta de capitais. Enfim, o que eu vejo é isso, eu vejo caos, né, como forma de governança mundial, não é? Eu vejo a China muito recuada em relação a esse processo de desdolarização, mas dialeticamente construindo seus próprios meios de operar dentro do sistema dólar e também já construindo sua própria infraestrutura financeira para poder avançar para o mundo afora, né? E é isso, basicamente, né? Não sei se eu respondi a sua questão, mas eu acho que existe um grau de complexidade nessas relações entre China e Estados Unidos, dólar, yuan e tal, que escapa muitas vezes aos analistas de geral, não ao Cobori, que o Cobori, por exemplo, está trazendo para a gente aqui nessa questão do mercado financeiro, porque o que o Cobori está dizendo para mim aqui, para nós? Existe uma dimensão financeira da crise, né? Quase ninguém está falando isso no Brasil e fora do Brasil. Olha a importância de a gente estar conversando com o Zé aqui hoje. O Zé está trazendo uma novidade, né?
pouca gente está dando conta da dimensão financeira dessa crise que está aí, e que os americanos estão instalando. Isso é uma novidade que o Cobori nos traz e que já valeu a pena o programa por conta dessa novidade. É uma novidade que não é novidade, mas que ninguém está percebendo, né? Tirando analistas como ele, como um ou outro por aí, que percebe a faceta financeira do problema que o Trump está criando, né? Que, aliás, última coisa, né? Não é o Trump, é a governança americana, porque o Biden, cá entre nós, ele apenas não era um bufão como o Trump, mas o rumo era o mesmo, né? O rumo era o mesmo. É até mais irracional ainda, na minha opinião, mais irracional ainda, porque ele colocou a Rússia no colo da China, por exemplo, né? Então eu também tenho minhas dúvidas nessa questão de Biden, Trump e tal. Acho que a governança americana no geral e o consenso xenofóbico deles que está posto aí muito claro, né? É que o Biden era um missionário, né? Os democratas, o Blinken, né? Isso é uma coisa, um missionarismo excepcional, né? O Trump, ele abre mão disso. Isso. Elias, vai lá, por favor. Só acrescentar o que o Willis falou, claro, que eu concordo, né? Assim, quando eu falo que os americanos, né, os Estados Unidos vai perder a hegemonia, não é que alguém vai querer assumir o papel dele, né? Eu acho que a China espertamente não quer assumir porque tem um custo, porque faz sentido o que o Trump e os assessores econômicos dele falam, porque tem um custo você manter esse sistema funcionando, o sistema euro-dólar funcionando, né? E o custo é exatamente a decadência dessa nação, né? A decadência dele veio justamente porque ele quis manter e quer manter a hegemonia do dólar. A China, espertamente, como disse o professor Elias, ela não quer assumir esse papel porque ela vai assumir todo esse encargo de ter que ter a hegemonia da moeda e fornecer reserva, né? A reserva de valor hoje é títulos do Tesouro Americano. Então, os Estados Unidos ele tá nessa encalacrada, por isso que eu falo, ele é meio contraditório, né? Quando o Trump fala dos objetivos, os próprios assessores são sinais trocados, né? Se você quer zerar o déficit comercial, você não quer a hegemonia do dólar. Se você quer a hegemonia do dólar, você tem que manter um déficit comercial. E a hegemonia do dólar, inevitavelmente, foi o que levou à desindustrialização dos Estados Unidos, né? Então, esse negócio, eu vou trazer as manufaturas de volta para os Estados Unidos. Como se o PIB per capita dos Estados Unidos é 85 mil e o da China é 13. Né? Tudo bem que quando você pega na paridade de poder de compra, a diferença é menor, mas como é que você vai levar a industrialização de novo para os Estados Unidos com o PIB per capita que ele tem? Ele saiu de lá justamente por isso, né? Para explorar custos menores para suas empresas, para suas indústrias. Então, é trocado. Mas o professor Elias tem toda a razão. A China, espertamente, não quer assumir esse ônus de ter a moeda de referência mundial e ser uma moeda hegemônica. Mas o movimento que a China faz é muito mais de proteção, né? Depois da crise subprime, depois do que o Ocidente fez com a Rússia, né? Todas as sanções que teve. Nenhum país que se julgue, que queira crescer economicamente e que tenha uma potência econômica, e obviamente a China é a maior potência econômica hoje, né? Quando se pega na paridade de poder de compra, ela já passou os Estados Unidos. Mas quando você, com uma potência econômica, você não quer ficar na mão de amanhã ou depois os Estados Unidos faz porque se você tem reserva em título do Tesouro Americano, você utiliza o dólar para fazer suas transações internacionais, você vai cair no mesmo erro que a Rússia, né? Eles vão lá, aplicam a sanção, congelam os ativos denominados em dólar e o país fica na mão da vontade dos Estados Unidos. Eu acho que o que a China faz é muito mais sobre um sistema, digamos assim, defensivo, né? Eu passo a fazer minhas transações internacionais sem depender do SWIFT, utilizo o dólar quando me for, né, conveniente, que é muito conveniente, obviamente é um sistema que funciona já há muito tempo, não tem como você substituir ele da noite para o dia, mas algum dia se quiser fazer sanções comerciais contra mim nas minhas transações internacionais, pelo menos essa parte aqui eu já implementei, eu não preciso de você, né? Então acho que depois do que o mundo ocidental, os Estados Unidos fez com a Rússia, isso foi um sinal de alerta para os outros países e, com certeza, quem está aderindo, né, a esse modelo que a China está implementando, aí, principalmente os 10 países ali do Sudeste Asiático, está pensando exatamente nisso, né? Depois vem uma sanção econômica, pelo menos nessa parte aqui, a gente não depende do sistema SWIFT para fazer as nossas transações. Então, assim, o professor está correto de razão, acho que a China não tem a pretensão de acabar com o dólar e assumir esse papel, essa hegemonia, porque tem um custo alto de você também tem um efeito colateral, né, de você ser hegemônico
na moeda que vai, digamos assim, ser a base de todas as transações internacionais. Então, só fazendo esse adendo aí, e agradeço, professor Elias.